Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa análise psicológica que eu preparei para vocês. Antes de começá-la, eu quero te dar alguns avisos. Por mais óbvio que pareça, essa análise contém spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que primeiro assista ao filme para depois participar dessa análise, tá ok? Um outro aviso é que eu não tenho compromisso nenhum com a sétima arte, então a minha análise aqui ela não é crítica ao cinema, aos autores, diretores ou qualquer coisa desse tipo. O meu compromisso aqui é fazer uma análise psicológica e existencial das questões que envolvem a trama do filme, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à análise. Viveiro. E vamos lá, ao título do filme, que se chama Viveiro. Viveiro, por definição, é o lugar onde se criam ou se reproduzem animais vivos. E por que isso é importante? Porque a trama do filme se trata de um aprisionamento, de um engaiolamento, se é que essa palavra existe, ou de um labirinto, de um lugar onde os personagens eles ficam totalmente aprisionados. Eles recebem suprimentos, eles têm toda a condição de vida, mas dentro de uma gaiola, de uma prisão. E aí a gente vai ter que entender que prisão é essa, que lugar é esse. E essa prisão é uma prisão virtual, é a vida após a morte, é uma prisão mental, é uma prisão que só eles vivem dentro da mente deles mesmos. Do que se trata esse lugar, esse aprisionamento ou esse viveiro? Vamos lá, gente. Se você assistiu o filme, com certeza uma das primeiras inquietudes que você teve, um dos primeiros incômodos que você sentiu em relação ao filme é: que lugar é esse? Como eles foram parar aí? Do que se trata esse lugar? É um experimento alienígena? É a vida após a morte? É um aprisionamento mental? Do que se trata esse lugar? E aí a gente vai pegar algumas dicas do próprio filme. Sobre o lugar, quando o casal está na imobiliária e pergunta a localização do empreendimento, o corretor diz assim: perto bastante e longe o suficiente. A placa do empreendimento, quando eles estão chegando no local, diz assim: yonder, que yonder quer dizer além. Em algumas cenas, o corretor diz que este é um lugar para morar para sempre, são casas para sempre, e não um lugar temporário. E aí a gente já vai caçando algumas dicas e supondo algumas coisas em relação ao grande mistério do filme. Espera, a gente não deixou a porta aberta? Filme esse que é carregado de metáforas, alegorias e possíveis interpretações. Uma das interpretações possíveis, e a primeira delas, é que esse labirinto, esse viveiro e toda essa experiência de tortura psicológica são apenas metáforas para o início da vida adulta, onde um jovem casal busca conquistar um lar e estabelecer uma família e acabam se perdendo dentro das próprias experiências e conquistas. Vou com você. Tá, mas é que só temos uma pá. Eu posso usar a picareta. Agora tá saindo em pedaços, mas valeu. Uma segunda possível leitura desse filme é que se trata de uma vida após a morte, ou de uma outra dimensão de experiência vivida, ou até de uma morte na própria vida, onde as pessoas se perdem nas funções e interesses e deixam de viver a vida na sua experiência mais plena, assim como a experiência infantil, do desconhecido, do aprendizado e do novo, e entram numa vida de repetição, em um labirinto que remete à vida adulta. A terceira possível leitura que eu faço desse filme é óbvio que cabe muito mais, porque, como eu disse, tem muita metáfora e muita alegoria aí. Mas a possível terceira leitura que eu faço desse filme é de uma experiência alienígena, de captura. Assim como os humanos aprisionam os pássaros em viveiro, esse ser superior, que também pode ser entendido como a tecnologia, algoritmo, chat GPT, e todas essas coisas que vêm para oferecer aos humanos aquilo que eles querem, em troca dos seus dados, do seu conhecimento e de uma experiência de aprisionamento. Não é isso que a tecnologia nos oferece? A gente não fica preso ao celular, à tecnologia e a tudo que o mundo moderno nos traz e ao mesmo tempo não ficamos aprisionados? Dentro da minha proposta, que é uma análise psicológica, nós vamos nos concentrar na primeira leitura possível. E para isso, eu preciso que você
se afaste um pouco do terror psicológico e de todas as alegorias que o filme oferece e se atente apenas à história, ou seja, começo, meio e fim. Vamos ao começo. O filme começa com a história de um jovem casal, Gemma, a professora, e Tom, o jardineiro. Eles estão em busca de uma casa para morar juntos. Quando entram na imobiliária, Tom até fala sobre a dificuldade de conviver com a sogra e parece um pouco temeroso em visitar outras casas, enquanto Gemma se mostra muito mais decidida. Esse é o começo do filme, um jovem casal que procura por um lar para morar e possivelmente estabelecer uma família. O meio do filme. Não se esqueçam de se absterem de todo o terror psicológico que o filme oferece, porque é difícil. Mas no meio do filme, se você perceber, nada mais do que são dilemas da vida adulta. Ou seja, compor uma família, administrar uma casa, filhos, trabalho. E os papéis sociais são muito bem delimitados no filme. Se você perceber, Gemma, que é a professora, ela é a cuidadora, ela lava as roupas, ela faz o café, ela ensina o filho e tenta dar um suporte ao marido nas tarefas dele. Tom, por si, é um trabalhador incansável, que passa dias e noites na tarefa de cavar o buraco e achar uma saída para o dilema que o casal se encontra. Ele pune, ele é mais rígido com a criança, que é o papel social do pai, né? A gente não está aqui para discutir se esses papéis estão certos ou errados, mas é o que na grande maioria eles representam. A criança, ela aparece como um aprendiz, um repetidor do comportamento dos pais. Várias cenas a criança repete, mostra o dedo, repete falas do casal, e é até meio estranho o modo como isso acontece, mas se a gente parar para pensar, as crianças elas fazem mesmo isso, né? E essa criança ela aparece como um aprendiz, né? Dentro de uma análise psicológica um pouco mais detalhada, por exemplo, a criança ela vai aparecer como aquele que vem para separar o casal, para interromper um pouco da intimidade, para trazer um conflito, porque Tom ele não concorda do modo como Gemma trata a criança, diz que não é o filho dela e etc. E tem até algumas confusões. A mãe passa a dormir com a criança e o pai dorme fora. A famosa triangulação edípica, né? Do complexo de Édipo freudiano. E vamos ao fim do filme, ou seja, a morte, a libertação do lugar de aprisionamento. A proposta do filme é muito clara, né? Quando eles recebem aquela caixa com a criança, a mensagem da caixa diz assim: cuide da criança e sejam libertados. É óbvio que essa libertação não é daquele espaço de aprisionamento e daquele viver em que eles se encontram, mas possivelmente a morte. E quando Gemma questiona aquele ser que já é adulto e já é grande sobre o que significava tudo aquilo, por que aquilo estava acontecendo, o ser diz mais ou menos assim para ela: é isso que acontece, vocês criam os seus filhos e depois morrem, essa é a ordem natural das coisas. E aí me faz lembrar um pouco o início do filme, em que a criança, no jardim da escola, encontra uns filhotes mortos e questiona a professora por que eles estão mortos. E a professora diz assim: provavelmente foi um cuco que derrubou ele do ninho e tomou o ninho deles e eles morreram. E diz que é o comportamento natural, é assim que a natureza funciona. E a criança diz assim: eu não gosto do modo como essa natureza funciona, isso tá meio estranho, tá meio errado, assim. Ela estranha essa experiência, né? E no fim das contas, eu imagino que Gemma também tenha estranhado toda essa experiência de vida e a proximidade da morte que revelou a ela que a vida é isso, é criar os seus filhos e morrer, segundo esse ser superior aí que a gente não sabe do que se trata. E aí vamos lá. Antes de eu encerrar essa minha análise psicológica, eu preciso falar da relação temporal do filme, da temporalidade, o modo como os seres absorvem a sua relação com o tempo, as suas experiências vividas com o tempo. Eu não posso deixar de falar do pássaro Cuco, que aparece no início do filme, quando as letrinhas estão subindo ali, e parece mais uma apresentação de roteiro, de diretor, e não tem nada a ver com nada aquele Cuco. Mas, no fim das contas, o Cuco nada mais é do que aquele nosso relógio antigo que marcava a hora, que batia o tempo, né? Tem algumas curiosidades sobre esse pássaro. Esse pássaro, ele atinge o tamanho adulto em apenas 2 semanas. Se você voltar naquela cena do início do filme, você vai perceber que além do filhote ter roubado o lugar no ninho,
quando ele está berrando, gritando lá e se alimentando, ele é maior do que o pássaro que alimenta, ou seja, do que a possível mãe. E no filme a gente também entende essa relação de temporalidade, desses saltos temporais, com a relação da criança. Se você parar para analisar o momento em que a criança pede para medi-la, eles vão lá no portal da casa e marcam o dia e a altura da criança, a criança já está com um tamanho de 6, 7 anos aproximadamente, em apenas 98 dias. Ou seja, cresceu absurdamente. Aquele ser era incompatível com os pais, assim como o Cuco do Ninho no início do filme. E isso é incrível. Isso que o filme fez, na minha opinião, foi uma sacada, uma jogada de mestre. Então vamos lá, se eu pudesse resumir essa análise para vocês, eu diria que o filme ele se trata de um dilema de um jovem casal de classe média baixa, são professores, né, professor e jardineiro, que estão em busca de formar família. E esse é o grande dilema da vida deles. Quando eles conseguem conquistar esse lugar de idealização, esse lugar de conquista, que é a casa perfeita, no lugar perfeito, com um filhinho perfeito, entre muitas aspas, eles se encontram dentro de um labirinto e se questionam como que a gente veio parar nesse lugar. Que lugar é esse que a gente está vivendo? Que tipo de experiência de aprisionamento, de labirinto ou de viveiro é essa que nem parece a vida real? Tem uma cena muito icônica do filme em que eles entram no carro, eles falam, nossa, esse carro tem um cheiro de coisa de verdade, uma memória de alguma coisa que passou. Quando eles estão para morrer, principalmente Tom, ele fala do modo como ele conheceu Gemma e de como tudo aquilo era muito marcante e especial, ou seja, de um passado. Então, a grande questão desse filme, na minha opinião, se trata das fases do desenvolvimento humano e o modo como cada ser em determinada fase experimenta a experiência, por mais redundante que isso seja, experimenta a experiência de tempo, vive a relação temporal. Quando uma criança está começando a sua vida, ela se questiona sobre tudo, ela pergunta sobre os porquês, os praquês, se choca com algumas informações de vida, de morte, e se indigna com algumas coisas e tal. Um adulto ele vai aprendendo isso e a partir de um determinado tempo ele para de questionar a vida e as coisas, entende como a ordem natural das coisas e passa a experimentar uma vida de repetição e de aprisionamento, onde não se aprende quase mais nada. Tudo é uma repetição de dias, de rotina, de cotidiano, de responsabilidades, de boletos e etc e tal. Então, na minha opinião, além, óbvio, de todas as possíveis análises aí e de toda a alegoria e metáforas que o filme possui, na minha opinião, dentro de uma leitura psicológica, nada mais é do que isso. Um dilema de um jovem casal que se encontra e se percebe dentro de uma vida adulta e desse labirinto que isso pode representar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa análise, compartilha com alguém que já assistiu o filme, indica o filme, faça os seus comentários aí sobre as suas próprias análises e percepções sobre o filme, que vai ser interessante ter esse canal de comunicação, tá bom? Um forte abraço e até as próximas. Tchau, tchau!